Abra a tua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Eu vou fazer duas leituras e vou traçar uma linha de raciocínio aqui, que o Senhor ministrou ao meu coração. Só para a gente ser ministrado nessa manhã. Isaías 6, vamos nos colocar em pé, queridos, os que podem. Diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa enchia-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E assim, paralelamente, eu quero ler aqui em 1 Coríntios 11, 23. Se quiser, você não precisa abrir. Eu vou ler assim, ó. Porque o que eu recebi do Senhor porque o que eu recebi também eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã, de forma onde possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Senhor, entendemos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o poderoso de Israel, e o nosso coração, meu Pai, ele está confiante em Ti. Desde já, Senhor, eu te louvo, eu te peço, abençoa cada um que aqui está, cada pai, cada chefe de família, cada lar, que a Tua boa mão esteja sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, eu li 2 textos distintos, né? Primeiro eu li Isaías capítulo 6, que é um texto muito focado, né? Um texto direto, que fala sobre o chamado de Isaías. Isaías foi um dos maiores profetas, não só um dos maiores profetas, como foi um dos maiores profetas messiânicos. O que é um profeta messiânico? É o profeta que anuncia a vinda de Cristo. E só que esse Isaías, quando Deus o chamou, ele era como nós, né? Ele tinha suas deformações, os seus limites, as suas dificuldades, ao ponto que quando ele tem a visão do seu chamado, ele meio que estranha, porque ele olha para si, ele olha para o povo onde ele mora, ele olha para a condição de Deus, porque Deus faz questão de se revelar a ele nessa visão. Então ele vê algumas coisas que ele não consegue assimilar. Ele fala: meu Deus, não dá, a distância é muita entre a santidade de Deus e o meu pecado, né? Mas Deus trabalha isso no coração de Isaías, e Deus faz Isaías entender que mesmo na sua limitação, que mesmo ele sendo um homem, que mesmo morando dentro de um contexto de um povo pecador, Deus o tinha escolhido e Deus o tinha chamado. E Deus o chama para algo. E depois eu fui lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que trata da Santa Ceia, né? O chamado do Senhor aos 12, para se assentar à mesa com Ele, para participar do pão que representa o corpo de Cristo, para participar do cálice que representa o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Enfim, são textos distintos, mas que, creio eu, dentro de uma revelação
com o mesmo propósito aqui para as nossas vidas hoje, para aquilo que Deus quer falar aqui hoje, não para aquele tempo, não para aquele momento. Amém? Quando Deus chama Isaías, a primeira coisa que Deus faz questão, está lá a partir do versículo 1 ao 4, a primeira coisa que Deus faz questão de fazer é mostrar para Isaías quem Deus era, né? Ao ponto que ele vê, ele tem uma visão, né, daqueles serafins que ficam voando diante do trono do Senhor. A Bíblia relata que eles têm 6 asas, que com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto, né? A Bíblia não é muito clara, mas creio eu, tamanha glória de Deus, nem os anjos talvez consigam olhar diretamente para o trono de Deus, e com 2 eles cobriam os pés, em sinal de reverência à santidade de Deus. Então Deus faz questão de falar: olha, Isaías, esse sou eu. Eu não sou como esses aí da terra. Esse sou eu, o eu sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Deus, ele se revela a Isaías. Isaías, olha quem eu sou. O primeiro propósito da ceia é nós entendermos quem é Deus. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor hoje, porque nós entendemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não é qualquer mesa. Por mais que você ame o seu pai, que você o respeite, é óbvio, mas daqui a pouco você vai lá para a casa do papai, sentar para um almoço em família, é muito lindo, muito maravilhoso, mas não chega nem no detalhe do que é essa mesa. Não a mesa no sentido literal, mas a mesa que simboliza a nossa intimidade para com Deus. Porque nós não vamos sentar na mesa do governador, na mesa do presidente da república, na mesa de um vereador. Nós vamos sentar à mesa do Deus Todo-Poderoso. Aquele que a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Segundo, depois que Deus se revela lá em Isaías, para Isaías mostrando quem Ele era, agora Ele fala, Ele faz questão de Isaías ter um encontro consigo mesmo. Então ele mostra no versículo 5, quem era Isaías. Então Isaías contemplou tudo aquilo. Era uma sequência de raciocínio, não tem como, né? Ele viu tudo aquilo e falou: meu Deus, quanta glória, meu Deus. Aí, mas quem sou eu para ter isso? Quem sou eu? Então automaticamente dentro da visão ele olha para ele, e ele vê que ele é falho, que ele é pecador, e ele se vê até numa condição improvável de ser usado por Deus. Como? Quem sou eu? É a mesma questão aqui. O segundo ponto da ceia é eu ter um encontro comigo mesmo. E entender que eu vou assentar aqui porque eu preciso dessa graça. Eu preciso dessa cobertura. Eu preciso desse alimento. Eu preciso do pão. Eu preciso do cálice que tipifica o sangue me justificando. Então é muito importante eu sentar nessa mesa. E o primeiro sentimento que nós temos no dia de ceia, você sabe que tem irmão que não vem na ceia, porque ele fala: não, eu tenho pecado, como é que eu vou lá? Está errado, querido. A ideia da ceia, e começa no versículo 8, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. O Senhor não está dizendo para você não comer, também não está dizendo para você sentar de qualquer jeito. O propósito ali é óbvio, amém? Está com pecado, se conserta. Peça perdão, se lave no sangue de Jesus e depois sente à mesa e coma do pão e beba do cálice. Amém? Então o culto da ceia é um culto para que eu tenha um encontro comigo mesmo, para que eu faça uma autoleitura. O que eu tenho vivido? O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? As minhas atitudes, elas são favoráveis ao que o Senhor tem me ensinado, ao que o Senhor tem ministrado. O que eu tenho realizado no altar do Senhor? O que eu tenho feito? Então é um momento de reflexão. A Santa Ceia é um momento de reflexão. Depois, em terceiro lugar, depois dele ter um encontro consigo mesmo, depois no versículo 7, Deus faz questão de dar uma experiência ímpar para Isaías. Versículo 7 diz que sai uma brasa viva do trono de Deus, e essa brasa toca o profeta, como se fosse purificando o profeta, como se agora o profeta, que está todo ali mal, intimidado, porque ele era um pecador, mas aquela brasa viva tem um propósito, como se Deus falasse: então eu vou te purificar para a grande obra que eu tenho na tua vida. Em terceiro lugar, a ceia, ela simboliza isso.
Quando eu peço perdão e eu me sento à mesa, a ideia do cálice, do sangue e do pão é fazer eu íntimo do Senhor. A ceia, ela me purifica. É óbvio que quem traz o perdão do Senhor é a confissão, é o me banhar no sangue de Jesus. Mas a ceia, a mesa é lugar de comunhão. Daqui a pouco você vai lá para a casa da tua família, sentar de volta à mesa, num sinal de comunhão. E só tem comunhão quem ama. Só tem comunhão, né, quem está puro, não é verdade? Às vezes, infelizmente, algumas famílias teve algum contratempo, alguma discussão, e no dia da comunhão está faltando fulano tal, porque brigou com tal, né? Porque é isso que o diabo quer fazer, ele quer tirar a comunhão. Mas quando há o perdão, né, se a pessoa ligar antes, ou até for lá no dia e falar, olha, eu queria te pedir perdão, aquele dia eu fui meio grosso com você, mas eu quero aqui, né, hoje é um dia tão importante, é o dia do papai, eu quero estar aqui junto com você, papapá, e ali acabou, vai ser tudo festa. Aqui também, querido, eu vou pedir perdão pelos meus pecados, você vai pedir perdão pelos teus pecados, e nós vamos assentar à mesa do Pai, num dia propício, dia dos pais. Nós vamos nos assentar a essa mesa, por quê? Porque eu creio que, como uma tenaz, o sangue carmesim tem poder para nos perdoar e nos fazer íntimos do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? E em quarto lugar, no versículo 8 e 9, lá de Isaías capítulo 6, com todo esse trabalhar de Deus, Isaías, ele entende o chamado dele, ele sai da zona de conforto, porque uma grande obra deveria ser feita. E como a gente sabe que foi feita, porque Isaías foi um dos maiores profetas. Então olha o tamanho da obra que Deus tinha para Isaías. Isaías talvez ele não conseguia nem entender isso, nem dimensionar. Amém? Mas ali ele entendeu pelo menos o chamado, saiu da zona de conforto e Deus realizou. Em outras palavras, Isaías saiu desse momento, dessa visão, desse momento de êxtase, desse momento de glória, para viver um grande ministério profético. A ideia da ceia hoje é você sentar aqui e ser um divisor de águas na tua vida. Que você saia daqui hoje para viver o sobrenatural de Deus. Que você saia daqui hoje para viver a grande obra. Saia do comodismo. Irmãos, eu tenho feito uma leitura e eu tenho essa obrigação como pastor da igreja. Aquilo que nós temos vivido. A nossa igreja, bem dizer, irmão, eu vou ser modesto. A nossa igreja, ela triplicou de povo. E o melhor, a maioria, pessoas que vieram do mundo, pessoas que não conheciam a Jesus, pessoas que foram alcançadas. Durante a semana, eu vejo os líderes colocando aquelas aulas cheias, e muito legal que eu vejo eles dando ênfase, com tantos visitantes, tantas pessoas que não conhecem a Jesus. Essa é a obra. E esse é o entendimento, querido. Quando você sair dessa mesa, saia com esse sentimento. Irmão, Jesus não morreu na cruz do Calvário. Ele não sofreu. Porque eu já cansei de falar aqui, a morte de cruz não é uma morte, crucifica e morre. O cara não vai morrer da crucificação. Ele vai morrer por N fatores. Ele vai morrer por asfixia. Ele fica lá largado lá com peso sobre o tórax. Tomando choques internos, porque propositalmente os ferros eram colocados no nervo que nós temos, que passa na região chamado mediano, que é um nervo que ele mexe com todo o nosso corpo. Então tudo isso, será que Jesus sofreu na cruz para a gente ficar defendendo interesses próprios? Para a gente ficar com coisinha? Irmão, para de coisinha. Jesus está na porta, e quando a gente está aqui cheio, que eu sou certo. Não, que isso, porque eu acho assim, porque eu acho assado. Tem um monte morrendo lá fora. Porque aqui o que importa não é a minha verdade, nem a tua verdade. O que importa aqui é a verdade de Cristo. E a verdade dele está estampada em Mateus 28, que não é facultativa. Que não é assim, será que eu quero, será que não quero. É imperativa, está lá, leia lá, Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não fica preocupado se o irmão está de terno, se não está, se está de gravata, se a irmã está de saia, se não está. E por isso, passou esse tempo de igreja, irmãos. A proposta da igreja hoje é ganhar vidas e cuidar bem delas. Óbvio, de quem quer também.
Porque nós temos o livre-arbítrio. Eu tenho lido muito sobre a estratégia de células. E é bom a gente falar aqui, frisar, que a visão, querido, ela é um método. A gente olha para a Bíblia e a gente quer ver o que Jesus fez e tentar fazer igual. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Eu entendo tudo isso. Mas eu creio, e eu estava conversando esses dias com o Júlio, né, na sexta-feira, numa nova reforma da igreja, que está acontecendo a nível mundo. Em El Salvador tem uma igreja chamada Igreja Elim. Essa igreja ela tem mais de 100 mil membros. E ela trabalha, se não me engano, no modelo do Polchum, que é o 4x4 que eles dizem lá, 5x5, um negócio assim. Então tem vários tipos de forma de pensar, mas não tem essa. Por exemplo, o Aloysio da Videira prega lá no Heber, que é do MDA, o Heber prega no Aloysio, o Aloysio prega lá no M12. Não importa, o que importa são as vidas. É isso. Amém? Então quando a gente faz a proposta da célula, não é porque, é regra, é lei. Não, não, querido. Será que o bispo sozinho ia ganhar o tanto de vida que nós ganhamos em um ano e pouco, que a gente está aqui na Bethesda aqui embaixo? Mas nem a pau, Juvenal. Será que eu ia cuidar de todo esse povo? Mas nem a pau, Juvenal. Sabe por que a coisa está acontecendo? Porque Deus me deu líderes maravilhosos, que se marcar são melhor do que eu. Porque Jesus falou e nos ensinou que a gente tem que gerar discípulos melhores naquilo que a gente faz. E o Senhor está fazendo essa revolução. Só não vê quem não quer. Então, querido, abra os teus olhos. Mesa é lugar que você come, mas não fica nela. A gente pode até ficar batendo um papo, mas depois a gente sai. Sai do comodismo. E de pregar o evangelho. Irmão, você brigar contra isso é fazer o que o Senhor falou, né? É recalcitrar contra os aguilhões. Porque a maior ordenança de Deus na terra, né, em termos de dom, o amor, em termos de trabalho, é pregar o evangelho. Cada vidinha que está lá fora agora, fumando, cheirando, mentindo, se prostituindo, fazendo o que é errado, aquela vida é do Senhor. E sexta-feira eu trouxe uma palavra aqui no Tadel, um arrebento, que Deus me deu, me pegou pela orelha. Sabe quando a gente não deve fazer isso, mas às vezes que o filho te deixa muito nervoso, você pega na orelha dele? Deus me pegou na minha e saiu assim, ó. Porque Moisés não entrou na terra e muita gente acha que só porque ele feriu a rocha, que Deus mandou ele falar, ele feriu. Só que aí você vai para Salmo 106, você vai para Deuteronômio 32:50, e aí fecha o ciclo, né? E aí você entende o porquê que Moisés não foi para a terra prometida. Moisés não foi para a terra porque falou bobagem, porque chamou o povo de rebelde. O povo tinha problema, sim ou não? Sim ou não? Claro que tinha. Mas quem cuida do povo? Às vezes a gente líder fica bravo porque a coisa não anda. Moisés ficou bravo. É claro lá que ele ficou. Imagina, o povo tinha visto céu, mar abrir, galinha cair do céu, maná. O povo viu um monte de milagre. Esse mesmo povo estava lá falando um monte para ele. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Agora estamos com sede, não tem água. Aí contenderam com Moisés. Por isso que o lugar lá chama Meribá. Meribá quer dizer contenda. Moisés ficou bravo. E Deus fala, ele foi orar daquele jeito, né? Deus, eu não aguento esse povo. O que eu faço? Né? E Deus falou para ele, vai lá e fala a rocha. A rocha vai dar água, eles vão beber água, vai ficar tudo certo. O que Deus quis passar para Moisés? Moisés, está tudo no meu controle. Povo é povo e sempre será povo. Povo é povo, irmão. Aqui eu posso pegar você, lógico que não são todos. Tem gente que é grata, tem gente que não é, mas sempre vai ter. Você pode pegar no colo, pode fazer naná, pode dar TT, pode passar a mão na cabeça. Amém? No dia que der, ele vai te virar as costas, mas faz parte. Isso eu estou aprendendo. Demorou para mim aprender. O povo é povo. Mas não importa, é o povo de Deus. E Moisés foi lá, e ao invés de falar, a Bíblia diz que ele pegou o bordão e deu 2 cacetadas na rocha, que ele estava bravo. Pá, pá! A água deu água, a rocha deu água, o povo bebeu, mas ele foi rejeitado. Deus falou para ele, porque você não creu em mim. Depois você lê lá, Números capítulo 20.
Porque você não creu em mim, Moisés. Ou seja, você não entendeu que eu estava no controle. E outra, aí no Salmo 106, ele fala assim, Deus fala assim, que Moisés prevaricou porque falou imprudentemente. Quando eu falo que ele puxou minha orelha, Deus falou, cuidado, para você não perder a tua bênção. Às vezes a gente quer, a obra ela é de Deus. Deus põe, Deus tira, Deus remaneja. O que eu tenho que fazer é o meu papel, chegar naquele dia e falar, Ronaldo Vieira de Sena, esse aqui, querubim, vamos lá. Meire, vamos lá, o que você fez com a Meire? Cuidou bem, papapá. Mas a Meire deu uns problemas e papapá. Não é o caso, eu só estou dando um exemplo. Mas você cuidou bem, provado. Vamos lá. Mateus, vamos lá, o que você fez com o Mateus? Então, o que importa é o que a gente fez. Porque quem vai julgar é Deus. E a gente come dos frutos das nossas ações. Então, sentar à mesa significa, querido, estar bem com Deus. E é isso, esse é o meu convite, para que você saia daqui de bem com Deus. Amém? Que você saia sendo um instrumento de Deus. Porque Isaías foi, e eu creio que você também será. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.